verdade, e isso vai ter um ponto, vamos dizer assim, pleno de revelação na cruz e na ressurreição. É claro que o Senhor também vai revelar a sua glória plenamente na exaltação. Mas o foco de João é a cruz e a ressurreição. Tanto assim que ele não fala da exaltação do Senhor Jesus Cristo, mas ele coloca seu foco na morte e na ressurreição do Senhor. Então, vamos ler novamente apenas um versículo no capítulo 2, onde ele fala com a sua mãe na ocasião das bodas de Caná. E no versículo 4, depois de que Maria diz para ele, não tem vinho, pedindo ajuda para ele, ajuda dele nessa situação, no versículo 4 ele diz, mulher, que tenho que ver contigo, ou a ver contigo, e ele acrescenta, ainda não é chegada a minha hora. O irmão Romeu nos falou do significado dessa expressão no Evangelho de João. A hora de Jesus, no Evangelho de João, é sempre a hora da sua morte. A hora da sua morte na cruz. Essa é a hora que ele sempre fala. E por isso, no final do seu ministério, ele diz, tem chegada a minha hora. Chegou a minha hora. Aqui é a primeira vez que ele usa essa expressão. A minha hora ainda não chegou. E por que usa essa expressão? Porque ele está apontando para a hora da cruz, para a hora da sua morte. O que ele está dizendo, na verdade, é que tudo o que ele vai fazer agora, o significado espiritual do sinal que ele vai fazer agora, vai ter seu cumprimento na cruz. É aí onde ele finalmente vai liberar para todos nós o vinho novo. Aqui ele apenas está fazendo um milagre que de alguma maneira antecipa esse vinho novo, mas o verdadeiro vinho da vida eterna, da vida plena, abundante que ele traz, ele vai liberar na hora da cruz. E por isso ele diz, ainda não chegou a minha hora. Mas quando essa hora chegar, então, aí é que ele verdadeiramente vai tornar a água em vinho para nós. Bendito seja o seu nome. Agora, todos os sinais, então, têm esse sentido. Todos apontam para o cumprimento final, definitivo, pleno, na hora da cruz e da sua ressurreição. Vamos então ir para o segundo sinal, que está no capítulo 4. Já ontem fizemos a introdução desse sinal. O Senhor foi para Galileia e aí ele começou, na verdade, o seu ministério nas terras de Galileia. Ele saiu da Judeia e foi para Galileia. E aí, nesse ponto é onde começa o relato dos evangelhos sinóticos. Todos eles começam no momento em que Jesus foi para a Galileia. Mas entre o tempo em que ele foi batizado por João Batista e o seu ministério na Galileia, se passou mais ou menos um ano. Então aqui estamos um ano depois e é João que registra o que aconteceu nesse intermédio. E agora ele está indo para começar o seu ministério na Galileia e é aí onde começam os evangelhos sinóticos a falar do seu ministério. Então, ele foi para Galileia e chegou lá. E então você pode ver como João encerra esse bloco que vai desde o primeiro sinal até o segundo. E todos os acontecimentos que estão no meio, então, tem a ver com a interpretação do primeiro milagre. E então, o significado do primeiro milagre, como nós falamos ontem. E então ele volta para Caná de Galileia, onde ele convertera a água em vinho, diz o versículo 46. E havia ali um oficial do rei. Esse rei aqui é Herodes Agripa. O rei, que era rei, como diz Lucas, na região da Galileia. Na verdade, ele não era um rei, realmente. Era um governante colocado aí pelos romanos. Ele tinha jurisdição política em Galileia, mas não na Judeia, onde estava o Sinédrio. Então, o Senhor foi para lá e aí era rei era Herodes Agripa. E é um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, a cidade onde o Senhor colocou foi morar naquele tempo na Galileia. E estava enfermo em Cafarnaum. Esse oficial, quando ouviu que Jesus chegara da Judeia para a Galileia, foi ao seu encontro e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho,
porque já estava à morte. Estava ao ponto de morrer o filho dele. Aqui, João não nos disse qualquer a doença que estava afetando aquele menino, mas era uma doença mortal. E ele estava à beira da morte, a ponto de morrer. E o pai, logicamente, no desespero dele, imagina a angústia, o desespero de um pai que o filho está na beira da morte, ou uma filha, ele foi buscar Jesus, sabendo que Jesus tinha vindo de Judeia para a Galileia. Agora, logicamente, ele foi buscar Jesus por causa de que ele ouviu Jesus fazia milagres, curava os doentes. Ele tinha ouvido isso. Ele não sabia quem era Jesus, não tinha uma fé especificamente em Jesus como Filho de Deus, nada parecido. Apenas era talvez para ele, um profeta que fazia milagres e ele precisava dos milagres de Jesus. Mais nada nesse momento. O desespero dele, o foco dele era a situação do seu filho e Jesus poderia salvar o seu filho, fosse Jesus quem fosse. Vamos dizer assim. Era o desespero dele que levou ele a buscar Jesus. E ele foi lá, buscando Jesus. Ele subiu porque, naturalmente, o Mar da Galileia está a 200 metros baixo o nível do mar. Então, Cafarnaum, você tem que sempre descer para Cafarnaum. Ou subir de Cafarnaum, que está na beira do lago, para Caná de Galileia. Ele subiu, buscando Jesus. E fez uma longa jornada buscando o Senhor, de várias horas. E foi lá buscar Jesus. E quando chegou lá, rogou ao Senhor que o Senhor descesse com ele, ou descesse com ele, junto com ele, para curar seu filho lá. Ele pensou, como todos, se o Senhor tem o poder, se Jesus tem o poder de curar meu filho, o que eu preciso, ele vai lá comigo, coloca as mãos sobre ele, faz alguma oração, faz alguma coisa e meu filho vai ser curado. Isso que ele esperava de Jesus. Mas a resposta de Jesus é, como sempre, muito surpreendente. Ele nunca age segundo os padrões de pensamento ou de expectativa humana. Ele sempre age segundo a vontade do seu Pai e o programa do seu Pai para ele. Então ele responde de uma maneira inesperada e diz para ele, versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Não crereis. De nenhum modo. E essa afirmação de Jesus tem dois sentidos no Evangelho de João. Um sentido negativo e um positivo. Primeiro vamos tentar entender o sentido negativo. É como se Jesus fizesse uma repreensão aqui. Aqui, nós temos, vamos dizer assim, alguma referência à interpretação ou ao que é falado, colocado nos outros evangelhos, sobre a petição dos judeus de sinais para o Senhor Jesus. Nós ontem limos que o Senhor diz: a geração má e adúltera demanda sinal. E essa visão que tem os evangelhos sinóticos, que essa exigência dos judeus por sinais que provassem, demonstrassem quem era ele, que de alguma maneira provassem a identidade, o que ele pretendia ser. Eles exigiam sinais dele, muitos sinais. E o Senhor falou: não vou dar sinal. Vocês não precisam de sinal qualquer. Esse é o sentido negativo. Bom, vamos ver alguns versículos no mesmo Evangelho de João para entender mais disso. O que significa isso? Por que o Senhor falou isso? No final do ministério público do Senhor, no capítulo 12, diz no versículo 37. Versículo 37. Porém, mesmo, e isso aqui é como se for uma conclusão. Agora, irmãos, é muito importante entender isto. Toda a primeira parte do Evangelho de João está estruturada em torno aos sinais do Senhor Jesus, os milagres dele. E praticamente todas as discussões e conversações do Senhor com os judeus estão girando em torno aos sinais. Então, os sinais são centrais no foco de João, no evangelho dele. E aqui então, como conclusão da primeira parte, diz assim: porém, mesmo tendo feito tão grandes sinais diante dele, não criam.
nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem se revelou? A quem se revelou o braço do Senhor? E agora, no capítulo